Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Uau! Essa é a promessa, é o pedido, é a orientação de Jesus para mim e para você. Então, diante desse tema, a pergunta é: o que é que nós devemos fazer agora? Bom, nós devemos agora nos concentrar em duas áreas basicamente. Uma vida de comunhão e uma vida de missão. Nós precisamos nos consagrar, precisamos pedir o poder do Espírito Santo e precisamos, enquanto isso, colocar o pé na estrada, ou seja, entrar na missão, ou seja, pregar o Evangelho, ensinar a Bíblia, fazer a nossa parte. Então, nós sabemos que a hora que Deus falar assim, até aqui podem chegar e daqui para frente não podem ir mais. Então Deus fará uma intervenção e derramará o seu poder como nunca nós vimos na história da humanidade. E em questão de minutos, o Evangelho será pregado no mundo inteiro e então Jesus voltará para nos buscar e nos levar para o reino dos céus. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quando virá o fim? Na mensagem de hoje estaremos estudando o capítulo 24 do livro de Mateus com o pastor Luiz Gonçalves. Iremos ver quando é que virá o fim. O capítulo 24 do livro de Mateus é um capítulo profético que fala a respeito da volta de Jesus e dos sinais da sua vinda. E no vídeo de hoje estaremos estudando e aprendendo mais a respeito de quando será o fim. Muitas pessoas têm se perguntado e se questionado por que ainda Jesus não voltou. Quais são os sinais da sua vinda? E quando será o fim? E nesse vídeo todas essas perguntas serão respondidas. Por isso quero convidar cada um dos irmãos a pegar sua Bíblia para que nós possamos estar estudando e aprendendo mais a respeito sobre a volta de Jesus e os sinais da sua vinda. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fica agora com o vídeo. Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Veja que Jesus diz: o fim virá quando o evangelho for pregado no mundo todo. Aí ele é categórico e diz assim: então virá o fim. Então nós sabemos que Jesus voltará e que esse mundo mau chegará ao seu final quando o evangelho for pregado a todo mundo. E aí vem uma série de questões sobre a pregação do evangelho. Analisemos algumas dessas questões. Veja, seria a pregação de casa em casa? Também, claro, também. Seria a pregação por redes sociais? Também. Seria a pregação por TV e por rádio? Claro, também. Você vai perceber que todos esses caminhos de pregações são importantes e são usados. Mas seria a pregação em grandes concentrações, num estádio, num ginásio, num anfiteatro? Seria, por exemplo, a pregação do evangelho no sistema tradicional de 2 em 2, de casa em casa? Ou seja, como é que o evangelho vai ser pregado no mundo todo? Vamos ser bem sinceros, se depender do homem, do método humano de pregação, vai demorar muito, é ou não é? Vai demorar demais, porque imagina você, eu estou pregando aqui agora, eu prego para milhares de pessoas nesse vídeo, certo? Outros pregadores pregam para mais milhares de pessoas, mas você sabe que as pessoas que ouvem a palavra de Deus ainda é um número pequeno, comparado com a quantidade de pessoas que vivem nesse planeta. Agora atenção, tome bastante cuidado com o que eu vou dizer agora. A Bíblia não diz assim: todo mundo vai ter que aceitar Jesus, todos terão que se batizar, todos terão que ir para a igreja para então vir o fim. Não, o texto não diz isso. O texto diz: o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, então virá o fim. Se a pessoa vai aceitar ou não vai aceitar, se ela vai se batizar ou não, se ela vai mudar de vida ou não, se ela vai frequentar uma igreja ou não, isso depende dela, é uma decisão dela. Porém, a pregação do evangelho é que é o ponto-chave. Nós temos que pregar o evangelho independentemente se a pessoa vai aceitar ou vai rejeitar, certo? O que o texto diz é a pregação do evangelho. Então, atenção, mesmo assim, você sabe que pregar o evangelho, falar de Jesus, falar da cruz, apresentar os mandamentos, mostrar a verdade para o mundo inteiro, é uma tarefa, humanamente falando, impossível. Humanamente falando, impossível. Como é que nós vamos pregar no mundo todo, como seres humanos? Você prega para uma quantidade X hoje, um grupo X morre, o outro grupo nasce. E assim a coisa vai e parece não ter fim. Mas eu tenho uma notícia para te dar.
quando a gente olha do ponto de vista divino, quando você olha do ponto de vista do poder do Espírito Santo, quando você olha pela perspectiva de Deus, aquilo que parece que nunca vai acontecer, acontecerá e mais rápido do que você imagina. Bem mais rápido do que nós podemos imaginar. E eu quero aqui entrar com você nesse ponto. Veja, por exemplo, o que aconteceu recentemente na época da pandemia. Você lembra quando surgiu o novo coronavírus e começou então esse vírus se multiplicar e foi se multiplicando? Era a princípio algo assustador, depois se confirmou que era assustador, se tornou uma pandemia e em poucos dias, o mundo inteiro parou. Tá lembrado? O mundo parou. Quando eu falo mundo parou, é algo assim literal. Veja, os aeroportos fecharam, os supermercados fecharam, as lojas fecharam, as igrejas fecharam. A Times Square, que é um ponto turístico no coração de Manhattan, fechou, parou. Cidades que nunca dormem, pararam. Empresas que nunca param, pararam. Entendeu? Ou seja, um vírus, uma pandemia, parou o planeta em questão de dias. Deu para você entender? Agora imagina, se um vírus que é do mal parou o planeta em questão de dias, imagina você o que Deus, o que o poder do Espírito Santo não pode fazer. Ou seja, Deus, quando colocar a mão e falar assim, acabou, é até aqui e ponto final, em questão de horas, em questão de minutos, o evangelho vai ser levado ao mundo inteiro. Você entendeu? Por exemplo, as redes sociais, a internet, os meios de comunicação têm sido uma ferramenta ou ferramentas extremamente importantes para o cumprimento de Mateus 24:14 e para justamente anunciar que o fim está chegando e que Jesus está voltando. Amém? Você percebeu como isso é bastante importante, esse tema é bastante importante? Agora, abra sua Bíblia comigo e veja o que está escrito, por exemplo, em Atos capítulo 1, verso 8. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Abra sua Bíblia, aqui estou abrindo a minha agora juntamente com você. Atos 1, verso 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse texto deixa bem claro que essa missão só será cumprida pelo derramamento do Espírito Santo. Você viu? Com o derramamento do Espírito Santo, o evangelho vai ser pregado no mundo todo, rapidamente. Entendeu? Então, para cumprir Mateus 24:14, nós precisamos de Atos 1, verso 8. Amém? Quando Deus falar assim, acabou, é questão de minutos e o evangelho é pregado no mundo todo. Veja agora o que está escrito em Apocalipse 18, versículo de número 1. Olha que texto extraordinário esse daqui. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Percebeu? A terra será iluminada pela glória de Deus, pela pregação do evangelho, pelo poder do Espírito Santo e rapidamente o mundo inteiro será impactado com o evangelho de Cristo Jesus. Entendeu? E agora vem uma pergunta: o que é que a gente deve fazer diante dessa profecia, diante desse texto e desse tema? Eu vou ler com você Lucas capítulo 24, versículo 49. Pega a sua Bíblia, eu estou abrindo aqui com você agora, capítulo 24, verso 49, que diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Uau! Essa é a promessa, é o pedido, é a orientação de Jesus para mim e para você. Então, diante desse tema, a pergunta é: o que é que nós devemos fazer agora? Bom, nós devemos agora nos concentrar em duas áreas basicamente. Uma vida de comunhão e uma vida de missão. Nós precisamos nos consagrar, precisamos pedir o poder do Espírito Santo e precisamos, enquanto isso, colocar o pé na estrada, ou seja, entrar na missão, ou seja, pregar o evangelho, ensinar a Bíblia, fazer a nossa parte. Deus está sob
Deus está no comando de tudo. O mundo está sob o controle de Deus, como está em Apocalipse 7, verso 1, quando Deus segura os ventos. Então, nós sabemos que a hora que Deus falar assim, até aqui podem chegar e daqui para frente não podem ir mais. Então Deus fará uma intervenção e derramará o seu poder como nunca nós vimos na história da humanidade. E em questão de minutos, o evangelho será pregado no mundo inteiro e então Jesus voltará para nos buscar e nos levar para o reino dos céus. Ou como nós esperamos esse dia. Esse é o anseio, é o desejo de cada um de nós. Eu pergunto, você quer ver Jesus voltando em glória? Bom, se você diz sim, eu quero, então uma vida de comunhão e uma vida de missão. Comunhão e missão o tempo todo. Assim, Deus vai usar você e a mim e vai usar todo aquele que se colocar nas mãos dele para cumprir essa profecia de Mateus 24:14. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.